Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa No Alvo. Hoje, dia 4 de nove de 2022, domingão. Vamos lá então para o nosso fechamento semanal. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular também de investimentos. Não esquece de me seguir lá no Instagram, lá no TikTok. Venho postando sempre um conteúdo educacional muito bacana. Conto com você lá, beleza? EWZ, pessoal, EWZ no semanal vem trabalhando naquele rangezão lá desde o Covid, né? O que que acontece? Essa região dos US$ 32, ela já é uma região conhecida, né, por travar o preço. Já é assim desde lá de novembro de 2020. Então, natural parar por aqui nesse momento, né? Até o momento tá corrigindo a pernada, para cima mira de novo lá na região dos US$ 37, mas essa correção aqui está sendo completamente normal, nada de assustador. Tanto é que das vezes que foi lá no 37, não foi reto, né? Teve pullback justamente nessa faixa aqui dos US$ 37, né? Então, normal, 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 normal. A gente consegue ver isso lá atrás, lá em janeiro 21. Vimos isso também ali na região de abril 21. Mesma coisa lá em fevereiro 22. Então, normal, nada demais, tá? O SP500 fez o dever de casa. Parou, né, lá no na LTB, no semanal, e veio aonde? Na retração de 618, entrou reação na retração de 618. Era onde eu esperava a reação, então qual que é a minha expectativa agora? Que o mercado deu uma reação essa semana. Lembrando que amanhã, dia 5 de setembro, é feriado nos Estados Unidos, tá? Labor Day, feriado Dia do Trabalho. E na quarta-feira é feriado no Brasil, 7 de setembro, sendo que na terça-feira, dia 6 de setembro, já é facultativo em Brasília para os ministérios, tá? Para o funcionalismo público em geral em Brasília. Então, bastante atenção essa semana, uma semana curta, uma semana quebrada, uma semana que promete ser movimentada, né? Principalmente no cunho político aqui no Brasil. Espera-se aí manifestações, Brasil afora, né? Por conta do 7 de setembro, então a gente pode acabar vendo aí uma movimentação no preço a respeito disso, ok? O DX trabalha no semanal, fechou na máxima, foi lá bater os US$ 109 do pivô acionado lá em junho de 2022, fez pullback lá no topo e foi embora, né? Para cima, 110,600, US$ 112, o dólar se valorizando no mundo, né? O petróleo sobe 1,25% na sexta-feira, na semana tomba. Falta resolver essa média de 72 no gráfico semanal, tá quase lá na região dos US$ 90 e abaixo os 86,70 no topo lá de outubro de 21. E o ouro veio resolver a média de 200 no gráfico semanal e o alvo de fibra do 1685, entrou uma reação completamente normal. Agora qual que seria a ideia? Testou fundo, falhou, a tendência seria buscar teste de topo. Falando agora do nosso mercado, o que que nós temos? Ibovespa no gráfico semanal, vamos lá, deixa eu colocar aqui semana. No gráfico semanal, o Ibovespa fechou em queda de 1,28%, corrigiu cravado na média de 9 períodos, isso na quinta-feira, né? Deu uma belíssima reação. Tecnicamente, temos aqui um 9,3 de compra se romper a máxima desta semana. Um tanto quanto arriscado, é verdade, porque a relação de risco aqui vai ficar desfavorável, né? Um stop abaixo da mínima dessa semana para um alvo na LTB desse giga canal no gráfico semanal, então não fica interessante. No gráfico diário já temos o inverso, um 9,3 de venda, dado que o mercado faz uma pernada para baixo, segura na média de 200, volta na média de 9, segura na média e vai deixando 9,3 de venda. No gráfico diário a relação de risco já fica mais interessante, mas ainda assim um tanto quanto arriscada, dado que ainda temos o ímpeto comprador bastante expressivo aqui no VZO, tá? O DI trabalha em queda de 1,80, taxa de juros, né? Acionou o 9,3 de venda no gráfico semanal, então temos aqui o DI olhando para baixo. E lembra que eu falei desde que perdeu aqui esse 11,796 que o endereço era no fundo anterior? Pois bem, tá indo lá, nada de novidade até aí. E no gráfico semanal temos o 9,3 de venda acionado, né? Um topo, um fundo, um topo. Temos uma série de dados saindo aí a respeito da inflação brasileira, do IPCA brasileiro, que vem dando, né, indícios aí de continuidade na deflação aqui no Brasil. Então, isso é um ponto muito positivo que impulsiona aí o DI para baixo. Falando de semanal, nós temos endereço lá no 11,33 e 10,87. Isso aí é uma melhora muito substancial. Vale lembrar aí para quem tem contratos de
renda fixa que vão vencer agora em 2023 ou que compraram a pré-fixado agora em 2022, vale conversar com o teu assessor de investimentos para entender a marcação a mercado que você vai sofrer na virada do ano. Muita gente comprou pré-fixado a 12,80, olhando somente para a taxa. Se for levar para o vencimento, tudo bem. Mas quem for tentar sair, por exemplo, em fevereiro 23, janeiro 23, vai sofrer uma marcação a mercado severa. Então toma bastante cuidado, né? Se a gente pegar aqui de julho até agora, o DI já tomba 9%. Isso aqui vai para marcação nos títulos de renda fixa pré-fixado, tá? Então muita atenção quem tem aí pré-fixado que for tentar resgatar esse dinheiro começo de 23, vale conversar com teu assessor de investimentos para entender a marcação a mercado e os riscos de você tentar aí uma liquidação antecipada justamente por conta dessa marcação a mercado. Beleza? O IFNC, setor financeiro, na semana sobe 0,22, mesmo caso do Ibovespa, corrige na média de 9 na 73, 72, né? Vai deixando ali o 9,3 de compra. No gráfico diário, bateu na parte alta do canal, sentiu a região, uma correção completamente natural, afinal está dentro de um canal, né? Materiais básicos no semanal veio bater a média de 200 de novo, né? Tombando 3,84. Na sexta-feira chegou a dar uma recuperada espetacular, mas devolveu praticamente tudo no final do pregão, fechando muito próximo da mínima, que andou bem feio esse de sexta-feira, e que é um 9,2 da venda no gráfico do DI. Nós temos os indicadores na venda, tá? Small Cap sobe 0,60, mesma condição do Ibovespa, mas está ali em cima da média de 200 e da LTB no gráfico semanal e no gráfico diário, tá? Então é uma condição que eu não entraria na compra no momento, esperaria romper essa região. O dólar futuro sobe 1,92 na semana passada, fecha aos 5,20 no gráfico diário, faz uma correção na sexta-feira. Cenário ideal, segunda-feira fica de lado para deixar o 9,3 de compra a ser acionado na terça-feira, tá bom? Vamos ficar de olho nisso. Índice futuro, mesma condição do Ibovespa. Caiu 1,57, veio na média de 9, deixa o 9,3 de compra. No gráfico diário é o 9,3 de venda, tá? Não trabalharia na compra no semanal e nem na venda no gráfico diário, né? Afinal, no semanal a relação de risco não fica favorável e no diário nós temos os indicadores ainda com bastante ímpeto na ponta compradora. Então, esperaria realmente sair desse range aonde o mercado trabalha. Falando das blue chips agora, nós temos a Ambev. A Ambev caiu 1,20%. No gráfico diário está em cima da LTA, em cima da média de 20 períodos, para cima tem que romper a LTB. E no gráfico semanal, corrigiu na média de 200 e na média de 9. Cenário ideal, fica de lado essa semana para deixar o 9,3 de compra para a semana que vem. B3. B3 segurou na média de 9, acionou o 9,3 de compra no gráfico semanal. Para cima está mirando 13,56, isso no gráfico semanal, mas a relação de risco aí não fica favorável. No gráfico diário, o papel acelerou forte demais na sexta-feira, foi lá bater na média de 400 períodos de novo e de novo sentiu a região. Vamos ver como que ela se comporta aí nessa faixa. Banco do Brasil, no semanal acionou 9,3 de compra para cima, está mirando o topo anterior no 43,58 e mais acima 45,87, que é o topo histórico do papel, né? No gráfico diário, acionou na própria sexta-feira um 9,3 de compra. Falei lá no grupo fechado que eu não entendia como uma compra saudável por conta da relação de risco. Se você não participa ainda do grupo fechado, venha participar. É onde eu atuo como analista de investimentos, onde eu faço análises o dia inteiro. Tem sala ao vivo de day trade, tem sala ao vivo de swing trade, tem recomendação day trade, tem recomendação swing trade. Estamos muito bem essas últimas semanas aí no swing trade, né? Desde maio a gente vem atuando de uma forma mais incisiva no swing trade, né? Temos dados ali para comprovar o que eu vou falar agora. Até agora foram 95 recomendações. Dessas 95 recomendações, acertamos em torno de 70% delas, não me lembro agora o valor exato, mas é em torno disso. E o resultado geral das operações está ali em 15%, né? Então, realmente muito bom. Muito bons resultados da sala nesses últimos meses aí e queremos continuar nesta pegada, né? Um ano difícil para se tradar mercado financeiro no Brasil, eleições, guerra, pandemia e tudo mais um pouco, mas estamos conseguindo surfar bem, beleza?
Bradesco cai 0,58 no semanal, mira a parte alta do canal. No gráfico diário, bateu na LTB, sentiu a região, não faria nada no diário no momento. Elet 3 está em cima da média de 9, vai largando ali o 9,3 de compra no gráfico semanal. No gráfico diário, em contrapartida, tem o 9,3 de venda, tá? Eu olharia mais para esse diário do que no semanal no momento, né? Apesar de que os dois estão bonitos. Sendo franco, os dois estão bonitos. Pro lado que acionar, não teria nenhum impeditivo aí na ação. Itaúsa segue brigando na 7,2 no gráfico semanal. Para cima tem o 9,75 como resistência e por baixo a média de 72 no diário. Itaú para cima tem o 27,30, por baixo a média de 9 serviu de suporte. Trabalhamos na venda desse ativo essa última semana, conseguimos sair muito bem do papel. Na sexta-feira o papel veio na LTB, bem como o Bradesco também fez, né? E vai deixando ali uma. Tá bem lateralizado. Eu esperaria romper para algum lado essa movimentação, tá? A JBS veio testar o fundo anterior no gráfico semanal. No gráfico diário está tentando uma reação nessa região. Seria completamente normal se não perdesse essa região. Afinal, não fez isso das outras vezes, né? Porque faria agora. Então eu espero uma reação aqui nessa região dos R$ 29 para pelo menos voltar no teste das médias no gráfico diário. Petro 4 para cima tem ali a região do 35,08 como resistência. No gráfico diário, o papel fechou com Dark Cloud Cover na sexta-feira, né? Um padrão de topo, mas precisaria ser acionado. E sendo franco, eu não trabalharei na venda de Petrobras enquanto ela não perder em pivô essa média de 20 no gráfico diário. Ela que vem balizando o movimento, então não trabalharei na venda se não perder a média de 20 períodos, tá bom? A Suzano cai 4% na semana, veio resolver o 44 e 49 que a gente já vem falando há 3 semanas, veio também testar o fundo anterior no 43,5. Eu espero reação nessa região, caso não apareça, para baixo vira 40,22. A Vale tomba 7,80%, e para baixo está mirando 59,73 no gráfico semanal na média de 200 períodos e mais abaixo 56,80. O fechamento diário de sexta-feira foi muito feio, fechou na mínima o papel, e não apesar da excelente reação que teve na quinta-feira, o candle de sexta frustra e frustra bastante. Poxa, Luciano, mas eu comprei na sexta-feira por conta do rompimento desse martelo na 400 no diário. O stop está abaixo de 61,90. Tá errado? Não. Luciano, eu estou vendido no gráfico semanal com stop acima do topo anterior. Tá errado? Não. Não sabemos quem vai ganhar essa briga, né? No gráfico semanal a tendência é de baixa, no gráfico diário essa compra que a pessoa pode ter feito ali no martelo foi uma primeira reação do papel, né? Não quer dizer que o ativo vai reverter a tendência, mas sim demonstra uma primeira reação, né? E se for uma virada, seria a relação de risco mais atraente para o papel. A VEG fez o beabá, né? Veio no topo anterior comentado aqui no vídeo de fechamento mesmo, durante várias semanas. Vocês lembram que eu mirava a região do 27,90. Bom, bateu lá e simplesmente subiu em linha reta 8%, né? Então quem está lá no grupo fechado e vem acompanhando essa análise de VEG conseguiu surfar um belíssimo movimento no ativo, tá? Infelizmente o ativo não deu uma condição técnica de entrada no swing trade, o papel simplesmente andou muito rápido, muito violento na sexta-feira, mas para quem estava de olho ali no day trade deu para poder pegar uns movimentos interessantes. Falando agora da carteira do Ibovespa, lembrando que teve atualização essa última semana, né? Tivemos IRB tombando 38%. O papel no gráfico diário fechou a 1,22. Para baixo tem 1,08, que foi a mínima de sexta-feira, e mais abaixo 0,87. O que vem motivando essas quedas intensas no papel, que saiu o valor da subscrição, né? O papel vai fazer um follow-on aí para levantar um pouco mais de 1 bi. E o ativo veio a cotação de R$ 1 a subscrição. Então acabaram batendo muito forte o papel na sexta-feira, o ativo abriu caindo perto de 20%. Não muda a tendência, tá? O ativo segue numa tendência de baixa bizarra. E, bom, para baixo segue mirando aí 1,08, 0,87, tá? A MER3 cai 14% no gráfico semanal. O papel está trabalhando num canalzinho de alta, que está até marcado aqui no gráfico diário, né? Ó, tem um canalzinho de alta, está em cima da média de 20 períodos. Abaixo dessa média, mirar lá no gap e na parte baixa do canal. A Gol cai 9,99, acionou um PC de venda na semana passada, né? E para baixo no gráfico diário tem que perder 9,67, que aí faz um pivô de baixa confirmado, no espelhamento, e mira lá no 8,54. CSNA cai 10,60%. Para baixo veio no testar o fundo anterior no gráfico semanal e mais abaixo mirando a média de 400 períodos.
no gráfico diário. O papel fez o combinado de forma espetacular no 13 com 18. Tentou uma reação, mas assim como a Vale deu uma frustrada gigante. A Cielo, depois de semanas em alta, tomba 10%, uma correção normal. Quem está lá no grupo fechado lembra do Joy de Napoli nos 60 minutos que eu comentei do ativo. Para baixo, o ativo está mirando a média de 400 no gráfico de 60 minutos. Embraer caiu 8%, vem na média de 20 no gráfico semanal, por enquanto está corrigindo a perna da anterior. No gráfico diário, deu um Joy de Napoli, veio resolver o primeiro alvo do 13,5 e na média de 72 para ir para baixo, mira 12,5. Azul cai 7,5%, não conseguiu passar do fundo anterior que serve como resistência no 17,70. No gráfico diário, trabalha entre suporte e resistência. Resistência nos 18, suporte no 15,20. Precisamos de um rompimento para um dos lados. XPBR cai 7,40% no gráfico semanal, veio na LTA. Dá para a gente perceber isso ali no gráfico diário. Vamos ver se tem uma reação interessante aí nessa região. Ficar de olho nos 60 minutos se rola algum pivô. Essa semana, pessoal, eu espero ser uma semana mais travada, tá? Principalmente até quinta-feira, dado por conta do feriado nos Estados Unidos e o feriado no Brasil. Então, bastante atenção a esses movimentos que teremos ao longo dessa semana, tá? Na outra ponta temos MRV subindo 17% no gráfico semanal, rompe a média de 7,2 para cima, mira na 200. No gráfico diário, mira lá na 400 no 12,74. A Cirela veio bater a média de 200 e a 400, ali para mim era o alvo do ativo. Dá até para ir ali no 17,5, verdade, no gráfico semanal, mas realmente cumpriu duas resistências fortes aí, a média de 200 no gráfico semanal e a média de 400 no gráfico diário. Exetec sobe 11,5 para cima, tá mirando lá na 7,2 no gráfico semanal e no diário tá mirando 20,70, R$ 21. Banco Pan sobe 11%, papel para cima tá mirando 8,30 no gráfico diário. JHSF sobe 11%, o papel cumpriu 2,61 no gráfico diário, para cima tá mirando o topo anterior. Então vocês já percebem aqui qual que é o setor que está muito positivo aqui, que é o setor de construção, né? O que puxou isso? A queda do DI. Pão de Açúcar sobe 5,37, está na 72 no gráfico semanal. Aí é um ponto de resistência no gráfico diário, chegou a acionar um 9,2 de compra na sexta-feira, mas eu ficaria bem cauteloso com essa 7,2 no gráfico semanal, tá? O Açaí sobe 5,29%, faz um pivôzão de alta no gráfico diário, para cima tá mirando 20,18. Positivo sobe 5%, rompe o 11,5 no gráfico diário, tá numa região de alvo ali do 12,26. É uma região que promete ter uma resistência mais forte, uma correção aí seria completamente normal. E se romper essa região, mira lá no 13,69. VEG já falei, Taesa sobe 4,67. O papel acionou um 9,2 de compra no gráfico semanal. Vai indo testar o topo anterior. Caso passe desse topo anterior, temos alvo lá em 43,70. PetroRio sobe 4,5% no gráfico semanal. Nós temos aí o ativo na região de resistência do 29,69, largou uma estrela cadente na sexta-feira. Aí, para mim, considera-se topo, dado que já vem fazendo isso desde outubro de 2021. Então, se eu tivesse comprado no ativo, eu já teria trabalhado nesse alvo ali de 161 lá na sexta-feira. Mandei a análise desse ativo na hora que bateu o 161 lá no grupo fechado. De novo, se você não participa do grupo fechado, você pode estar deixando um dinheiro bizarro na mesa. Tanto por não saber aonde é o alvo, por não saber aonde é o stop, né? Muita gente acaba se preocupando em pegar operações, mas o grande lance no mercado financeiro é onde você coloca o stop naquilo que você já está e aonde você sai daquilo que você já está, né? E aí você vai conseguindo construir o teu resultado, o teu financeiro, trabalhando tanto nas suas operações individuais, que você me pede análise e eu vou te mostrando aonde que estão os alvos e aonde seria o stop ideal, e também nas recomendações que eu envio ali no grupo, né? É humanamente impossível olhar mais de 400 papéis no mercado financeiro, então eu vou olhar uma parte, você vai olhar outra, e no final nós vamos ter um parecer aqui da minha parte referente aos ativos, tanto que eu recomendo quanto aqueles que você está de olho, que você já opera, e dessa forma a gente vai trabalhando aí dentro de uma parceria saudável, lucrativa e duradoura, né? Então venha participar do grupo fechado. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações. E Eneva, para finalizar, rompe a região de resistência no gráfico semanal. Isso é algo muito novo, é do setor financeiro. Se esse papel conseguir firmar acima desses R$ 16 aí, o papel tem um espaço gigante para cima. Vem trabalhando dentro de um triângulo há muito tempo. E se dessa vez o papel for andar, ele tem alvo lá em 18, 40 e 20 bola. Então a gente tem um potencial grande aí no papel para cima. Beleza? Então é isso daí. Uma excelente semana para todos nós. Fiquem com Deus.
Aproveitem o feriado com devida responsabilidade. Vamos curtir a semana, seja no trabalho, seja fora dele. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu!